Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre como preparar uma boa aula. E por que eu vou falar disso? E por que eu vou falar hoje? Por que eu vou falar nesse cenário? Vejam, como vocês podem observar, eu tô num cenário diferente. Esse vídeo de hoje vai ser gravado bem no formato Whindersson Nunes, no hotel. Eu ainda estou em férias e gravei um vídeo ontem. E esse vídeo foi super bem repercutido. Ele não tinha edição, ele não tinha a minha vinheta. Eu quis gravar porque tava no congresso junto com meu marido, tava num momento de ócio lá. Resolvi gravar e subir pela rede do congresso mesmo. E teve uma ótima repercussão. Então, hoje eu recebi um e-mail de uma moça estudante chamada Mariane. Não vou falar o sobrenome nem nada, porque ela me mandou por e-mail. Imagino que talvez ela não queira alguma exposição. Mas ela me mandou um e-mail dizendo que tá com muitas dificuldades, porque ela vai começar a dar aula. E ela tá um pouco insegura e queria algumas dicas sobre, o que ela faz para vencer essa insegurança de dar aula. Eu respondi ao e-mail dela e pensei, por que não fazer um vídeo sobre isso? Porque talvez muita gente aí pelo Brasil ou pelos outros países de língua portuguesa que nos assistem, sabia? Sabia que temos audiência em Moçambique, em Portugal? Sim! Então, talvez essas pessoas tenham essa mesma dificuldade. E, enfim, achei que valeria a pena, a partir do e-mail que eu respondi a ela, montar um roteiro e continuo aqui na Colômbia de férias, mas nesse intervalinho que eu tenho, de uma meia hora entre minha próxima atividade e a anterior, eu resolvi vir aqui gravar pra vocês, tá bom? Já peço que se você gostou desse tema, que é como preparar uma boa aula, vencer insegurança na hora de dar aula, você curta esse vídeo para que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Eu já contei pra vocês isso, né, gente? O YouTube entende que o conteúdo é bom quando as pessoas começam a curti-lo ou quando as pessoas comentam. E por isso que sempre eu venho aqui nos vídeos e ou no início ou no final, ou às vezes nos dois momentos, eu apresento a vocês o conteúdo colocando essa coisa de, por favor, curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas que você gosta, para que o nosso conteúdo chegue a mais gente, tá bom? Então, e aí, quando eu recebi esse e-mail, que foi agora, né, bem agora, eu fui longe, sabe? Porque dar aula foi a minha primeira profissão, quando eu era adolescente ainda. Eu dei aula numa aula particular, né? Eu dava aula na minha casa. Primeiro começou com colegas meus, que os pais da turma, eu sempre fui, já contei pra vocês que eu sempre fui bem CDF, né? Bem assim, gostava muito de estudar. E aí pais de colegas meus começaram a me pagar para que eu desse aula pros filhos deles, que eram meus colegas de sala. Inicialmente nem tinha pagamento, era meio na camaradagem, mas depois a própria freira, que era a madre superiora do meu colégio, falou, olha, você poderia cobrar e tal. Enfim, eu falei, tudo bem. Cobrava lá um preço simbólico, enfim. E aí, essa coisa de dar aula, eu sempre gostei muito de dar aula. Então, eu vou falar aqui a partir da minha experiência de aula, né? Que não é muita, mas também não é pouca. Tenho alguma experiência, tá? E aí, enfim, espero que se você não gostar, você dá seu dislike. Se você gostar, você dá seu like. E você pode, inclusive, dizer o que você não gostou e tal, pra gente trocar uma ideia sobre essa coisa de dar aula, tá bom? Bom, então pensando assim na preparação, né? Quando você vai dar uma aula, seja pela primeira vez, pela centésima, milésima vez, a primeira coisa que eu acho que é importante, todo mundo ter noção, é que é preciso você preparar muito bem a sua aula. Você preparar como se fosse a última aula que você fosse dar. Vai ser a última aula que eu vou dar na minha vida. Então é assim que eu vou preparar a minha aula. Pode parecer meio romântico, né, falar assim, mas o que eu percebo? Muitas aulas ruins, ou se não todas, acho que todas as aulas ruins são fruto de professores que não se prepararam nada pra estar ali, nada pra dar aula. E depois que você começa a dar aula, eu acho que a gente fica meio chato na hora de assistir aula. Porque tem aula que você olha e fala, cara, esse professor não preparou nada pra poder estar aqui. Isso é muito ruim. Então, eu vou te dar algumas dicas aqui pra exatamente dar uma preparada, uma boa preparada em cada uma das suas aulas, tá? Não ache que porque você tem doutorado, você tem pós-doutorado em Harvard, né, que tá na moda agora, indo ou não pra lá, não ache que porque
causa disso você vai ter uma excelente aula. Ao contrário, eu tive professores muito bacanas, muito bons, mas tive também professores, e aposto que você que tá me assistindo também. Sabe aquele professor que publica pra caramba, que é um super pesquisador, mas dá uma aula cocô, sabe? Assim, aquela aula cocô que você fala assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Então, não existe essa relação direta entre um excelente pesquisador e um excelente professor. Não necessariamente. Essas duas habilidades são intrínsecas, né? De quem tá na carreira universitária, quem tá no ensino superior ou mesmo no ensino público ou privado, mas de outros níveis, que não o nível superior. Então, para preparar essa boa aula, é importante que você entenda muito bem qual é o objetivo da sua disciplina. Essa disciplina que eu vou dar, qual é o objetivo? E onde é que eu acho isso? Na ementa da disciplina. Não sei se você consegue construir a sua ementa, aonde você trabalha, ou se você vai pegar uma ementa que já foi construída. Fique atento ao que está descrito na ementa. Geralmente as ementas são bem abrangentes, o que possibilita que o professor tenha uma liberdade para poder criar muitas coisas dentro da disciplina. Eu, pelo menos, gosto muito e gosto de criar coisas diferentes a cada turma e tal. Então, é isso, né? Você precisa ler a ementa. Se você só fica com o título da disciplina e já quer começar a montar as aulas, pode ser um tiro no pé, tá bom? Uma outra coisa, para além de entender, né, qual é o objetivo da disciplina, monte a sua grade de aulas tendo cada aula um objetivo que se alinha ao objetivo dessa disciplina. Então, não queira colocar... Sabe aquela coisa que a gente aprende em projeto de pesquisa, que é objetivo geral e dentro dele objetivos específicos? Na ementa tá o seu objetivo geral, os objetivos gerais da disciplina. Aquilo que é o macro, né? E a cada aula a gente tem conteúdos micro, conteúdos menores, que vão contribuir para que o aluno tenha esse conhecimento amplo que tá descrito ali na ementa da disciplina. Se você não monta um objetivo para cada disciplina, um objetivo para cada aula, tem uma coisa errada aí. Porque, não, toda aula o objetivo é auxiliar o processo de ensino-aprendizagem do aluno. Não, gente, assim, né? Se eu for dar uma aula, por exemplo, no meu caso, a minha aula é sobre teorias da comunicação e sua relação com a saúde. Nessa aula, é uma aula bem teórica, que eu trago casos práticos, mas ela é bem teórica, onde eu pego teóricos da comunicação de várias escolas diferentes, canadense, norte-americana, escola sociológica europeia, escola latino-americana, e aí eu vou destrinchando esses conteúdos, né, nessa aula. É diferente esse objetivo de um objetivo de uma aula mais pra frente, onde eu vou falar sobre práticas de comunicação em saúde. Eu posso até resgatar os teóricos, mas uma aula de prática tem um objetivo muito diferente de uma aula teórica, ok? Então pense nisso, você precisa descrever quais são os objetivos de cada aula, o que o aluno precisa alcançar, o que você precisa passar, aonde você precisa chegar, aonde o aluno precisa chegar naquela aula específica. Se você não faz isso, sua aula pode ficar aquela aula que ninguém sabe para onde vai, nem para onde vem. Você, também aposto que você já teve uma aula que você fica assim, o que eu tô fazendo aqui? Já, comenta aqui pra mim se você já teve esse tipo de aula, tá? Porque, enfim, eu já tive. Mas às vezes sou só eu, é só a minha formação que foi assim. Bom, outra coisa que é importante para quem quer dar aula, né? Manter uma bibliografia atualizada periodicamente. Se é a primeira vez que você vai fazer a disciplina, né, que você vai lecionar, você nem montou a ementa, tem uma coisa que se chama bibliografia complementar, que você pode inserir textos novos ali, textos bem atuais, inclusive artigos científicos, né, livros que foram publicados nesse ano, e que é importante exatamente porque o conhecimento ele não é estático, ele é dinâmico. Um mesmo objeto que foi descrito e analisado por teóricos no ano passado, esse ano pode ter coisa nova. Então, vale a pena que na sua bibliografia, tudo bem, a gente tem os autores clássicos, claro, é importante, eu vou falar disso também, mas pense em manter uma bibliografia atualizada. Se você dá a mesma disciplina todo ano ou todo semestre, no mínimo, tente dar uma atualizada uma vez por ano naquela bibliografia ali que você vai ministrar no semestre seguinte, ok? Quando eu vou preparar minha aula, eu sempre preparo com uma perspectiva de fazer uma exposição dialogada. Assim que eu vi a minha professora de doutorado fazendo, Valéria Mendonça. Beijo pra você, Valéria.
Ela nos acompanha aqui de vez em quando, que ela já me contou. E vejo também outros professores que eu admiro as aulas, que é fazer essa exposição dialogada, ou seja, o professor fala, né, expõe os conteúdos e tal, mas dá espaço para que o aluno também traga as suas vivências, as suas leituras, as suas contribuições. E aí, no meu ponto de vista, eu gosto muito de trabalhar com essa perspectiva. Eu não gosto de trabalhar na perspectiva de que só eu falo e o aluno não pode me interromper hora nenhuma. Eu prefiro que haja essa troca, acho que fica muito mais rico e acho que é uma forma de a turma ficar envolvida mais tempo na disciplina. Hoje é uma geração muito conectada, né? Então, é difícil você manter um aluno 4 horas ou 3 horas ali, full time, com você. Isso nem é de hoje, né? Tem uns estudos que mostram que a atenção das pessoas vai até 50 minutos, né? Depois não tem atenção mais. Aí tem autores que falam de 40 minutos, enfim, pausas a cada 25 minutos, que é aquele método Pomodoro. Então, pausas para ter mais atenção. Então, assim, eu gosto muito e trabalho muito nessa perspectiva da exposição dialogada. E aí, para isso, você tem o seu conteúdo, você tem que vencer aquele conteúdo, claro. Você não vai deixar só os alunos falarem também, porque senão aí você perde a rédea do negócio, né? Tipo, você é professor, você tá sendo bem pago lá, né? De acordo com o que foi contratado para você, você tá sendo pago para poder passar um conteúdo, né? Auxiliar os alunos a compreenderem um processo, uma dinâmica, uma teoria, enfim. E aprimorarem isso, colocarem isso nas suas vidas. Então, é importante que você seja honesto, né? Você vai fazer a sua exposição dialogada, os alunos até podem falar e podem trazer suas contribuições, de maneira que você consiga amarrar depois essas contribuições. Eu gosto muito dessa forma. Uma outra coisa que eu pontuo que é importante, assim, eu vejo muitos professores que usam os slides, né? O PowerPoint e tal, aí tem gente que usa o Prezi, eu também uso em algumas aulas, porque me ajuda a conseguir vencer o conteúdo, porque eu falo bastante. Quem é meu aluno sabe, em sala de aula eu gosto de falar muito, não só em sala de aula, na vida, eu falo bastante. Mas nas minhas aulas, então eu uso os PowerPoints, né, eu uso com pontos bem específicos para que eu não perca o fio da meada. Tem algumas disciplinas que com o tempo você já fica tão meio que envolvido na disciplina, que aí você, inclusive, você já pula vários slides, você vai para uns, volta, enfim. Mas sobre slides, o que é importante que vocês entendam? É horrível uma aula que é leitura de slide, ponto. É horrível uma aula que é aquele mesmo slide de 1999. É horrível uma aula que tem slides desatualizados com erro de português. É horrível uma aula que tem aquele monte de texto e mais nada. E aí o professor vai só ler. Não vai... Porque a ideia do slide é que ele possa orientar o teu raciocínio, pontos bem específicos, para que os alunos... Tem aluno que gosta de copiar, né? Tem aluno que gosta de fazer foto. Não é que o professor vá lá para poder ler slide. Se for para ler slide, vamos ser sinceros, se for para ler slide, você manda o slide por e-mail, né? Você nem precisa de estar lá, se é só para ler slide. Então, quando você for utilizar slides nas suas aulas, sugiro então isso. Não use slide em todas as aulas, né? Surpreenda seus alunos. Existem outros recursos, enfim, outras formas de se apresentar um conteúdo. Mas, utilizando slides, e eu utilizo slides, acho que vale a pena nas aulas de slides você colocar, né, pontos só, tópicos, ou então frases que são marcantes de um autor ou de outro autor. Ou trabalhar também naquela perspectiva da exposição do TED Talks, que os slides, eles trazem elementos de surpresa, elementos que vão ilustrar algo, né, mapas, fotos, vídeos, enfim, coisas que vão deixar a sua aula mais rica e não apenas uma cola para você ficar lendo tudo lá, ok? Isso é importante. Ah, mas como é que eu faço para poder dominar um conteúdo sem ler os slides? Volta para a primeira dica, você precisa se preparar antes de fazer a sua apresentação, ok? Uma outra coisa que nas aulas é muito importante é você dar espaço para a participação dos alunos durante a sua aula, sem relativizar o conhecimento, obviamente. Se você é o professor naquela disciplina, em tese você já leu mais do que os seus alunos naquela disciplina, naquele
campo do conhecimento. Então, é bacana que os alunos tragam seus exemplos, etc e tal, mas você tendo a perspicácia de trazer a turma para aquelas correntes teóricas que você está trabalhando ali, trazer a turma para aquelas reflexões, você meio que guia, né, a reflexão da turma. É claro que os alunos podem, inclusive, te sugerir outros temas, outros autores, e aí vão te dar mais trabalho, mas tudo bem. Esse semestre, inclusive, eu tive uma primeira experiência dando aula no mestrado, lá da firma onde eu trabalho. E aí, tive duas situações bem bacanas, nesse sentido, das intervenções dos alunos, né? A primeira foi uma aluna que no primeiro dia de aula, quando eu expus o cronograma, ela falou assim: professora, mas você não vai trabalhar com autores latino-americanos? Aí eu falei, não tinha pensado. E aí, eu falei, mas eu vou. Falei, eu não tinha pensado, mas eu vou trazer. E aí, passou aquela semana, eu fui atrás, eu já conhecia, obviamente, mas não tinha profundidade para dar uma aula, né? E aí, estudei e inseri na disciplina, e agora, nas próximas edições da disciplina, foi a primeira, né? A primeira edição de uma disciplina que eu criei ementa e, enfim, teve uma repercussão bem positiva por lá, graças a Deus. Então, assim, teve isso, e teve também uma aluna que ela escolheu trabalhar no exame final dela com duas teorias que eu nunca tinha ouvido falar, de verdade, eu nunca tinha ouvido falar. E eu falei, o que eu faço? Eu veto ou eu vou pegar mais trabalho pra mim? Eu falei, não, eu vou pegar mais trabalho pra mim. Eu falei, tudo bem, você pode fazer, então, você me traz, né? E aí eu tive que estudar essas duas teorias, porque, enfim, eu precisava corrigir de uma maneira que fosse adequada, né? E tal, me deu bastante trabalho, mas no fim deu tudo certo. Então, eu tô dizendo isso porque para emendar já em uma outra coisa que eu vou dizer, que é o professor, ele não sabe tudo. Às vezes eu vejo colegas, já vi, né, colegas que se acham que sabem muito mais que os alunos e tal, e são como que seres iluminados. E eu falo, cara, às vezes você só leu mais livros que essa pessoa nesse campo específico, porque muitos alunos têm muito mais vivência que os professores, claro. E normal isso, eu acho que é importante também você, como professor, entender qual é o seu limite. Você precisa entender que você não sabe tudo. E tudo bem, você vai procurar saber, entendeu? Você vai procurar. Se o aluno te faz uma pergunta e você não sabe a resposta, isso é muita gente tem medo, né, de dar aula por causa disso. Ai, e se fizerem uma pergunta e eu não souber a resposta? Simplesmente você vai dizer, eu não sei, eu vou pesquisar e na próxima aula eu trago pra você. Ai, mas os alunos vão me achar ridículo? Nada, os alunos nem estão lembrando de você. Acabou a aula, o aluno nem lembra de você, gente. Pelo amor de Deus. Às vezes as pessoas são tão assim, acham que são o centro do mundo, né? Ai, o aluno está olhando para mim. O aluno está pensando o que eu devo fazer ou não devo fazer. O aluno está... Não, gente, os alunos têm vida, eles têm outras coisas para fazer. Ali é uma relação de trabalho, professor, aluno. Se você não sabe, diga que não sabe e pronto. Falando isso, eu tô lembrando que nessa disciplina lá na firma, teve um dia, vocês não sabem o que me aconteceu, que aí já é pra próxima dica, que imprevistos acontecem. Eu tava, a minha disciplina era à noite, então eu trabalhei tarde e noite direto, não fui em casa. E aí, quando eu tava entrando na sala, eu percebi que a minha blusa tava rasgada, assim, rasgou, descosturou aqui. Eu falei, meu Deus, e agora? Aluno vai fazer o quê? Vai fazer uma foto, botar no Instagram, dizendo a professora tá com a blusa toda estragada. Primeira coisa que eu fiz quando eu entrei na sala foi, gente, tudo bem? Boa noite e tal, que bom que vocês estão aqui. Deixa eu contar pra vocês, essa aqui minha blusa, ela acabou de descosturar, quero que todo mundo olhe e ninguém vai mais falar nisso, tá bom? A turma ficou assim, professora, mas a gente nem tinha reparado, se você não falasse. Falei, se eu não falasse, aí vocês iam reparar. E eu começar a botar no grupo de WhatsApp da turma, a professora tá vindo com roupa rasgada e tal. Pronto, já desarmei a turma em relação a qualquer tipo de falta de atenção por causa da roupa, né? Enfim. E aí, pra dizer o quê, né? Que quando você vai dar uma aula, a sua vestimenta também é importante, né? Você não vai dar uma aula de mini saia e decote, né? Assim, por favor, nem de barriga de fora. Você tem minimamente, né? O mais importante, o que tem que chamar a atenção é o seu conhecimento. Da mesma forma que os caras não vão de shortinho, né? Pra poder dar uma aula, muito menos de chinelo. Meu ponto de vista, se você quiser ir e tal, enfim, eu acho que é cafoníssimo, assim.
Ai, não, vamos inovar, vamos... Não, falta de respeito. Ali no ambiente, é um ambiente profissional, entendeu? Então você não entra de chinelo em vários lugares. Tipo, em Brasília, no STF, você não entra nem de bermuda. Quanto mais... Então, assim, por que lá eu respeito, aí na minha sala de aula eu faço um fuá? Não, acho cafona, tá? Mas enfim, quiser botar bermuda, bote, quiser botar decote, você vai ficar deselegantérrima. E aí vai prejudicar seus movimentos. Se você quiser botar uma mini saia, vai ficar estranho na hora que você virar pro quadro, né? De repente for levantar o braço pra pegar alguma coisa, enfim. Acho que elegância, né? Bom senso. Vocês podem seguir uma personal stylist que gosto muito, várias, aliás, eu vou botar os Instagrams delas aqui, que falam muito sobre isso. Uma é @beleza_cura, a outra é @Mariana Mello Imagem, que são sensacionais, assim. Elas têm e elas podem falar, e elas têm lives sobre vida acadêmica e a roupa, etc. Mas aí voltando pro nosso conteúdo, né? Depois que eu falei, dei espaço para os alunos, essa coisa, né, de que imprevistos acontecem. O que é importante para você organizar a sua disciplina bem? Você precisa combinar o jogo com os alunos antes da partida começar. Ou seja, primeiro dia de aula é dia de quê? Dia de contar como foi minhas férias? Não. É dia de você mostrar a disciplina para os alunos, mostrar a ementa. Você vai mostrar as datas e os prazos, as datas de avaliação e fazer os combinados. Quem não puder entregar a avaliação nessa data, entrega quando? Quem não estiver presente tantas vezes, como é que faz para não ser reprovado? Quais são os combinados de leituras que essa turma tem que fazer? E para você conhecer um pouco também o perfil daquela turma. Eu penso que a gente tem que trabalhar muito na perspectiva da equidade, né? Que tratar de forma desigual aquelas pessoas que são desiguais. Nessa disciplina que eu fiz mais recentemente, né, que é o que está mais fresco na minha cabeça, eu tinha alunos, é uma disciplina de um mestrado profissional, ou seja, pessoas que trabalham o dia inteiro e vão estudar. Então, eu não podia dar uma carga imensa de leituras, e eu errei, porque eu coloquei muita leitura. Eu estava acostumada, né, a aula na pós-graduação da UNB, quando eu fui estagiária docente, que geralmente não necessariamente as pessoas trabalham. E aí trouxe muitos dos conteúdos para essa disciplina e assim, era uma carga horária imensa que os alunos precisavam e que eles não tinham. Então, no meio da disciplina eu mudei um pouco assim, porque vi que não daria para eles lerem todos os livros na velocidade que eu esperava. Mas então, você precisa deixar bem claro qual é o seu método de avaliação, o que eles vão precisar fazer para serem aprovados nessa disciplina e o que você espera deles. Veja também o que eles esperam de você, mas deixe claro o que você espera deles. Por quê? Porque ali é o primeiro dia que você já fala, olha, não topou o jogo, você pode trancar a disciplina, meu filho. É isso, né? O jogo não vai mudar porque é de um aluno. Não. Quer dizer, talvez você mude o seu, mas assim, em tese, você amarrou ali no primeiro dia, toca o barco. Quem faltou no primeiro dia, problema de quem faltou no primeiro dia, vai pegar com os colegas depois, ok? Outra coisa que é importante, né, acho que para te dar muita segurança na sala de aula, é você ensaiar a sua aula. Isso mesmo, ensaiar a sua aula. Não fica naquela vibe só de escrever, anotar nas folhinhas os tópicos e deixar lá que depois você vai lembrar tudo que você não vai lembrar. Ensaia a sua aula. Quanto mais você ensaiar a sua aula, melhor ela vai ser. Eu vejo que tem professores que estão quase aposentando, por exemplo, que já viu, eles vão dar aula, eles vão às vezes sem nada, porque é aquela aula tão bem preparada ao longo de uma vida inteira e atualizada, que a pessoa já tá ali tranquilamente. Mas não significa que essa pessoa também não se prepara para poder dar aula. Importante você ensaiar a sua apresentação, tá? Ensaia as pausas, ensaia também para você cronometrar o seu tempo. E considere o tempo de perguntas que os alunos vão fazendo ao longo da aula ou no final da aula, conforme você combinou com eles, tá bom? Mas vale a pena ensaiar a aula. Outra coisa que eu acho que é importante, sabe dever de casa? Eu penso que todo aluno precisa ter um compromisso de continuidade daquilo que foi apresentado em sala de aula ao longo da semana, para a aula seguinte. Em todas as aulas, eu penso que não. Porque você querer exigir que o aluno leia todos os livros da sua disciplina ao longo do semestre todinho é como se ele não tivesse mais nada para fazer além do que a sua disciplina, né? Então, em todas as aulas não, mas pelo menos em metade delas, que você deixe algum dever de casa, alguma coisa para eles pesquisarem,
Não precisa ser uma leitura, pode ser, olha, traga uma notícia de jornal pra mim na semana que vem sobre esse tema que a gente tá trabalhando aqui hoje. Ou procurem no Twitter, no Facebook. Ai, acho que alguém chegou. Peraí, deixa eu desligar.